Presidente da República saúda os feitos da mulher moçambicana durante as celebrações do dia 7 de abril. Há divergências entre o Ministério do Trabalho e o setor privado sobre a proposta de revisão da Lei do Trabalho. Em período pós-IDAI, especialistas alertam para um projeto de reconstrução da Beira, pensando no futuro. Muito boa noite, e este é o Jornal. Celebra-se hoje o Dia da Mulher Moçambicana e, na sua mensagem por ocasião da data, o Presidente da República aproveitou a anunciar que as Forças Armadas de Defesa e Segurança assaltaram ontem uma posição dos insurgentes em Cabo Delgado, de onde foram recuperadas armas de fogo, bens roubados à população e detiveram um número não especificado de homens armados. O Presidente da República dirigiu este domingo na capital do país as cerimônias centrais do Dia da Mulher Moçambicana, que coincide com a passagem do 48º aniversário da morte da Josina Machel. Durante o seu discurso, Filipe Nyusi reconheceu os esforços da mulher no desenvolvimento socioeconômico do país. Este é o momento em que reafirmamos o nosso compromisso coletivo da mulher camponesa, operária, funcionária, estudante, mulher nas forças de defesa e segurança, empregada, doméstica, a mulher desempregada, é nossa parceira estratégica no processo de desenvolvimento do país. Por isso, é imperioso que ela faça parte deste mesmo processo. O chefe de Estado falou dos esforços tendentes à melhoria das condições dos afetados pelo ciclone Idai. Começamos a fase de assistência humanitária dos afetados. E face à eclosão de surto de cólera e outras doenças consequentes, montamos centros de tratamento e no dia 3 de abril iniciamos com a campanha de vacinação contra a cólera, que afeta algumas zonas onde esperamos vacinar mais de 800 mil pessoas. A nossa prioridade agora é a reposição, o mais urgente possível, dos serviços sociais básicos, tais como estradas, energia, água, comunicação, identificação de terrenos para o reassentamento definitivo das populações e avaliação de perdas e danos para facilitar o processo de recuperação e reconstrução. Nyusi deu ainda a conhecer os desenvolvimentos recentes da ação das Forças Armadas em Cabo Delgado. Devido à ação vigorosa das Forças de Defesa e Segurança, com colaboração direta das populações, estas ações têm sido controladas, impedindo assim o seu alargamento. Queremos saudar a operação realizada ainda ontem, às 5 horas, onde as nossas forças especiais atingiram a base dos malfeitores nas montanhas de Nhauride, em Rueia, no distrito de Macomia. Assaltaram, depois de duros combates, a posição dos insurgentes, tendo recuperado bens recuperados e capturado malfeitores. Lançamos uma vigorosa advertência a estes malfeitores para pararem com as suas ações macabras que só contribuem para o atraso do nosso desenvolvimento. Enquanto as investigações prosseguem, procuraremos encontrar quem é o mandante desses atos. Em relação à pacificação do país, Filipe Nyusi deixou uma mensagem à liderança da Renamo. Apelamos à nova liderança da Renamo, no sentido de ser mais flexível, no mesmo espírito que culminou com a aprovação do pacote de descentralização, de modo a evitar o atraso e frustração crescente da esperança dos seus guerrilheiros que aguardam pela restauração das suas vidas. Estes depositam total esperança neste processo e esta é a vontade de todo o povo moçambicano. Queremos mais uma vez solicitar aos países amigos, sobretudo os acreditados em Moçambique, a pautar por iniciativas que estejam no quadro de memorando de entendimento acordado entre os moçambicanos, de modo a acelerar os progressos do rumo ao DDR, condição para a paz efetiva e duradoura que almejamos, através do grupo de contacto e não isolados e por vezes
agindo dessa forma, retrocede o processo de paz em Moçambique. No final da sua comunicação, o presidente da República deixou uma mensagem a toda a mulher moçambicana. Parabéns, mulher moçambicana, parabéns, povo moçambicano, por mais uma celebração do seu dia. Viva a memória inesquecível da Josina Machel. Feliz 7 de abril a todos. De salientar que a cerimônia contou com a presença do antigo presidente da República, Armando Guebuza, antigos combatentes, membros do Conselho de Ministros, entre outros convidados. Samora Machel Júnior diz que a mulher moçambicana está a conquistar o espaço que merece. O filho de Josina Machel sente-se orgulhoso e feliz por reconhecerem os feitos de sua mãe. Eu sinto-me orgulhoso e feliz pela maneira como o povo moçambicano honra a minha mãe, honra os feitos da minha mãe. Estes feitos não são só dela, mas sim da mulher moçambicana. Toda mulher se empenhou na luta armada, toda mulher se empenha na luta para o desenvolvimento deste país, na luta para o crescimento deste país e não vejo melhor maneira do que nós darmos espaço às mulheres para que elas possam dar o seu máximo para o bem do país. O ex-presidente da República, Armando Guebuza, defende a exaltação da mulher moçambicana pelo seu envolvimento na reconstrução após o IDAI. Por seu turno, a antiga primeira-ministra Luísa Diogo diz que o país faz a história pela emancipação da mulher. Hoje é um dia muito importante, é um dia de exaltação à mulher moçambicana e, sobretudo, por papel que desempenhou e por papel que está a desempenhar agora na zona centro do país e no norte de Inhambane. Por isso, nós devemos dar todo o apoio, nós devemos aprender dela e devemos engrandecer cada vez mais esta pátria de Josina. Então, está de parabéns à mulher moçambicana, estamos todas de parabéns, está de parabéns às famílias moçambicanas, o seu companheiro que é o homem também está de parabéns, porque em Moçambique nós temos um processo de emancipação da mulher diferente dos outros países, onde já há uma história de participação conjunta, há toda uma perspectiva de futuro, do ponto de vista conjunto da mulher e do homem. Ainda alusivo ao 7 de abril, as ministras do Trabalho e do Gênero destacam o papel da mulher moçambicana em várias frentes da vida política, econômica e social. Moçambique é signatário das convenções internacionais que falam dessa igualdade. É tendo em conta isso que no nosso processo de revisão da Lei do Trabalho há propostas e com base na resposta das preocupações legítimas da mulher moçambicana, que neste projeto de revisão colocamos também a licença da maternidade, passando dos 60 para 90 dias, adequando aquilo que são as convenções internacionais e aquilo que a mulher funcionária do Estado já tem como requisito. A toda a mulher moçambicana saudamos e felicitamos pela passagem deste dia, um dia tão importante para todas as mulheres, onde nós comemoramos as vitórias que foram alcançadas durante este período todo e sentimos que a mulher tem estado a desenvolver e, como diz o nosso lema, inovar com inteligência, e nós estamos a trabalhar nesse sentido de inovar, acima de tudo, a igualdade e reduzir a equidade de género a nível do nosso país. O dia 7 de abril em Mucuba, na Zambésia, foi marcado por inauguração de algumas infraestruturas. A mulher em Mucuba diz que já está a ganhar o seu espaço merecido na sociedade. O dia 7 de abril foi marcado por inauguração de cerca de 1 quilômetro de estrada da Avenida Júlio Nyerere, construída com fundos da autarquia de Mucuba, orçada em 13 milhões de meticais. Pouco mais de 5 milhões foi igualmente aplicado nos trabalhos de estrada da Avenida Ahmed Sekou Touré. Foi uma estrada que estava sempre com problemas, então achamos melhor pavimentar. São 840 metros divididos por 2
E como vê, hoje temos o acesso muito melhorado. Isso foi com fundos da autarquia. Começou no ano passado e em março desse ano terminamos. Hoje fazemos 2 meses. Nós fomos empossados no dia 7 de fevereiro. Alusivo ao dia 7 de abril, o Conselho Autárquico ofertou esta ambulância que fica à disposição dos munícipes. As mulheres mostraram sua satisfação pela data. Por isso estamos satisfeitos e estamos felizes por nosso município de Mucuba, por nos fazer essa linda praça e a inauguramos o dia de hoje. Inauguramos também a estrada, tudo mais. A mulher hoje em dia posso estar quase igual ao homem, porque toda mulher luta para desenvolver nosso país, luta para emprego. A mulher está a desenvolver muito, tem muita mulher a chefiar, tem muita mulher a estudar, a desafiar com os homens. O dia 7 de abril foi dominado por capulanas. Na Praça dos Heróis, nas ruas da autarquia, elas estavam coloridas. Em pleno 7 de abril, a STV mostra histórias de mulheres que ajudaram a salvar vidas no dia da tempestade na cidade da Beira. Na cidade da Beira, o Dia da Mulher Moçambicana não foi passado com muita pompa e circunstância. A cidade ainda se ressente dos efeitos causados pelo ciclone Idai. Algumas mulheres decidiram passar o dia de forma diferente. Estas professoras são exemplo disso. Juntaram esforços e ofereceram material escolar a alunos que perderam tudo com as águas. A mulher pensou que hoje, dia 7 de abril, ao invés de estar numa festa de pompas, enquanto os meninos, os alunos estão a sofrer, então levou aquela contribuição, o grupo de mulheres levou a contribuição e comprou o material escolar. Neste momento nós temos 1.800 cadernos e também a escola, segundo a contribuição, não só das professoras ou funcionárias, também os professores, conseguimos comprar 500 canetas para oferecer a 483 alunos, segundo. Esta aluna foi uma das beneficiárias. Na minha casa a água estava a escorrer do lado das paredes e algumas chapas estavam para sair. Perdi cadernos, perdi algumas roupas, essas coisas. E este material vai te ajudar na escola? Sim, vai me ajudar muito. A STV também percorreu longas distâncias ao encontro de heroínas anónimas. Soraya Mussa e Francisca Joaquim tiveram um papel importante no dia em que o ciclone devastou a sua aldeia. Soraya, de 19 anos de idade e grávida, albergou seus vizinhos numa das poucas casas de alvenaria da aldeia de Marrocanha. Aqui na sala, aqui na varanda também, estava a entrar água, todos os quartos quase tinha água nessa casa aqui. É que os vovôs saíram em casa dele, vieram aí, nesse dia, veio pedir licença aí. Eu abri a porta e entraram. Francisca é outra heroína residente em Marrocanha, que dista a 18 quilómetros da cidade da Beira. Enfermeira há 6 anos, ela vive e trabalha no Centro de Saúde de Marrocanha. Francisca salvou muitas vidas no dia da tempestade e conta o drama em que viveu. No dia da tempestade, tinha muitas. Quando nós saímos daqui, porque a casa, teto falso, tudo já estava a cair para dentro. Quando nós saímos, fomos nessa casa vizinha e as chapas também já estavam a voar. Tínhamos que levar aquelas crianças que estavam aí na casa vizinha junto. Fomos para a escola junto com aquelas crianças. Foi num total de mais ou menos, eram muitas crianças. Como eu tinha lanterna, eles não tinham, eu que andava à frente a focar com aquelas famílias, para pelo menos ver caminho, onde a árvore caiu, onde não caiu, para nós poder chegar à escola. O marido, que também é técnico de saúde no mesmo hospital, reconhece a coragem da sua mulher e conta como foram feitos os atendimentos no centro de saúde um dia após o ciclone.
Depois da tempestade, saímos do hospital, da escola, para aqui para o hospital para vermos quais eram as condições de atendimento. Porque a população, depois daquele dia, outros tiveram ferimento, queriam ser atendidos. Algumas mães grávidas também queriam ser atendidas. E chegamos aqui e vimos que não tínhamos condições. Como solução, tivemos que abrir esta casa de banho, limpamos a casa de banho, para ser um pequeno banco de socorros. E ali onde atendemos os pacientes, até que passou a tempestade, conseguimos limpar a unidade sanitária. Assim estamos a trabalhar. A condição tem sido assim a conta gotas, né? Sabendo que a vida é um bocadinho mais difícil. O que perdemos também é muita coisa, porque naquela noite deixamos tudo ao relento lá dentro de casa, a casa toda chapa desfeita, tudo molhou. Agora temos que pensar em como reconstruir. É assim, aos poucos. Nós estamos no Centro de Saúde de Marrocanha, que dista a 18 km da cidade da Beira. É aqui onde a Francisca trabalha e nós estamos precisamente na única sala de parto e, como vocês podem ver nas imagens, não há condições mínimas para um atendimento condigno. Não existe aqui nenhum material seguro. Todos estão expostos ao sol, não há nenhuma cama, as balanças estão todas danificadas, os medicamentos, portanto, o soro está também exposto ao sol e, como se pode ver, não há condições para, portanto, um atendimento. Aqui, neste armário onde guardam os medicamentos e os materiais, os objetos em que são usados para as parturientes, estão nestas condições. E esta mulher não deixou de trabalhar, não deixou de atender e tudo tem feito para salvar vidas de pacientes que vêm cá à procura de serviços médicos, uma verdadeira heroína que representa muito bem a mulher moçambicana. Gaspar Xerinza, Ana Maria Albino, STV, Marrocanha, Beira. Já na cidade de Maputo, as mulheres passaram o seu dia de diferentes maneiras, enquanto umas passaram a festejar, outras estiveram a trabalhar. Veja a seguir. Nem todas as mulheres tiveram a oportunidade de festejar o 7 de abril como deveriam. Muitas delas colocaram o amor à profissão em primeiro lugar. Emma e Suzete são disso um exemplo. Duas mulheres ligadas à saúde que juraram salvar vidas. Para ser sincera, gostaria de passar de uma forma diferente, mas porque nós fizemos um juramento, servir ao povo a qualquer momento. Não importa se é feriado, se é um dia de chuva, faça calor, nós temos que estar aqui para ajudar quem precisa. Então, eu acho que para todas as mulheres que estão aqui a trabalhar, para a equipe toda, é uma honra estarmos aqui e servir ao povo. Não é sabido que me formei justamente para salvar a vida humana. Eu sabia que ia enfrentar esse tipo de desafio, trabalhar feriados, finais de semana. Não estou arrependida, estou feliz. Sim, não vou dizer que não gostaria de estar com a família, gostaria, mas a minha família, a primeira família é aquela, mas a segunda família é esta. Neste autocarro de transporte público, encontramos Julieta a desafiar um trabalho que até algum tempo era considerado de homens. Temos falado de igualdade de direitos, né? Então eu estou aqui como exemplo que as mulheres podem, né? Em qualquer dia estão aptas para exercer qualquer função, né? E porque o dia é de festa, muitas não mediram esforços para realçar a sua beleza e para torná-las mais lindas. Flávia Cumbana passou o dia a maquilhar e a enfeitar as mulheres com capulana. O dia está aqui na correria com as mamães, as meninas daqui do mercado, para eu pôr elas a mamã africana hoje. Mas não foi um dia só de trabalho. Algumas mulheres juntaram-se para festejar. A nossa reportagem encontrou grupos de amigas, colegas e familiares a brindarem as suas conquistas. É sim, dizer que não foi fácil, foi difícil porque organizar algo em grupo não é nada fácil. Outros podem, outros não podem, alguns têm imprevistos, outros não. Mas tentamos, tanto que estamos aqui todas a comemorar o dia 7. Graças a Deus estou a gostar do dia, sendo o dia 7, dia da mulher moçambicana.
força para nós mulheres moçambicanas, a mulher guerreira, corajosa. Esbeltas e radiantes, as mulheres da cidade de Maputo não só comemoraram o 7 de Abril, como também refletiram sobre os seus desafios. Feliz Dia da Mulher Moçambicana! Ainda na cidade de Maputo, a Organização da Mulher Moçambicana e algumas dirigentes realizaram hoje uma partida de futebol em comemoração do dia 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana. Ver mulheres adultas equipadas para disputar uma partida de futebol ainda é raro no país. E há 48 anos, quando Josina Machel morreu, o cenário era ainda mais incomum. Este domingo, o futebol feminino juntou algumas das principais figuras políticas do país. O jogo começou depois da chegada dos dois adeptos mais esperados, Filipe Nunes e Isaura Nunes. O Presidente da República apoiava as mulheres dirigentes e a Primeira-Dama torcia pela equipa da Organização da Mulher Moçambicana e coube a ela o pontapé de saída. Assim começou um jogo atípico, num dia diferente, e com um público, no mínimo, excepcional, que lembrava o Caldeirão do Chiveve, ou o campo de Nampula, ou talvez ainda o estádio do Costa do Sol. O espetáculo foi eletrizante. A equipa da OMM, sob a batuta do Mr. Wazi, seguia o ritmo poético das jogadas da Helena Música, que até mostrava potência, mas sem pontaria. Mas como isto é desporto e não uma sessão extraordinária da Assembleia da República, Ana Flávia Azinheira estudou, percebeu e travou o maior perigo para a sua equipa. E a mando do Mr. Mabombo, carregava a sua equipa às costas. Terezinha Nikice até tentou travá-la, mas sofreu uma autêntica maldade. Num campo escorregadio, apesar da vontade de marcar, mais notória para a equipa da OMM, o 0-0 permaneceu nos primeiros 10 minutos. No segundo tempo, o jogo ficou equilibrado. Parecia que Olivia, Vanusa e Ana Cunhana trouxeram uma lufada de ar fresco para os dirigentes, mas Ana Flávia Azinheira continuava uma seta apontada à baliza e só não marcou por um golpe de azar. Mas o azar não dura para sempre, e quando faltavam 2 minutos para o fim do jogo, Olivia, sempre muito ativa, fez um passe para a vice-ministra do Desporto e numa floresta de pés, Ana Flávia fez o golo que deu vitória aos dirigentes. No fim do jogo, a autora do tento solitário defendeu que o mais importante era a comemoração e justificou que o golo deveu-se a algumas facilidades do adversário. Por seu turno, Helena Música dedicou as comemorações às mulheres que vivem no centro do país. Este jogo significa que a mulher moçambicana tem lugar em todos os setores, no desporto, no dirigismo, em todas as áreas também económicas. Consideramos que temos ainda um grande desafio, justamente quando olhamos para a rapariga jovem, para a mulher rural, nós temos o dever de ser exemplo para estas mulheres. De forma muito particular a todas as mulheres que se encontram na região centro do país, portanto, que hoje não estão a comemorar este dia muito importante para nós, devido à situação da intempérie que assolou esta região centro. A OMM não só jogou este domingo, mas também dedicou parte do seu tempo para doar enxovais às vítimas do Idai, entregues ao INGC. A STV traz-lhe histórias de mulheres anônimas que desafiam o perigo para colocar comida na mesa das suas casas. Conheça-as numa reportagem de Raul Massingue e Abdul Manhissa. O relógio aponta 3h30 da manhã. As ruas e as estradas de Maputo estão silenciosas. O único ruído é mesmo da nossa viatura. A esta hora reina a escuridão, que só é interrompida pela iluminação pública e pelos faróis da viatura. Nossa reportagem entrou plana caniço adentro, à busca de uma história de vida, de um exemplo de mulher guerreira. Chama-se Anastácia Nhantumbo e vive do pão. Enquanto a cidade dorme, ela começa a sua rotina diária.
Solteira, abandona o sono e suas 2 filhas menores e sozinha sai de casa e desafia o silêncio da madrugada à procura do sustento para sua família. Destemida, já está acostumada a certos ruídos. Entretanto, a rotina de Anastácia não começa assim. Recuemos. Antes de comprar o pão ao grosso na padaria muito cedo, todas as noites Anastácia leva ao colo Esmeralda e a mão, Vânia, para adorar a Deus. Uma hora depois, na companhia das suas parceiras, Anastácia segue pela Avenida Vladimir Lenin num percurso de 1,5 km para a padaria onde faz o pagamento do pão que irá levantar no dia seguinte. Porque elas têm uma rotina bastante preenchida. Esmeralda, a mais nova, embala no sono. Enquanto isso, Vânia tem mesmo que marchar. E porque nessas alturas os passeios são assaltados pelas viaturas e as poças de água são também uma realidade, há que disputar os pequenos espaços que existem no passeio. E porque o tempo é escasso, para quem tem um dia preenchido, há que acelerar o passo. Chegam à padaria. Tomadas pela fadiga e sem onde repousar, apenas já a água tem acesso. Assim termina apenas uma parte da sua agenda. Anastácia regressa a casa porque no dia seguinte tem que acordar cedo. Até porque é assim todos os dias. No dia seguinte, sem as suas filhas, Anastácia sai de casa e desafia a escuridão e o silêncio da madrugada. Muitas vezes caminha sozinha na rua, o som das suas sandálias só é alternado pelo ruído das viaturas, ainda escassas, na Avenida Vladimir Lenin. Ao chegar à padaria, o cenário é este. Tal como a Anastácia, há outras mulheres que vivem do pão. Porque acordaram cedo, estas tentam esgotar parte do sono cortado. E tem que ser assim, porque a espera pelo pão pode durar horas. E a fadiga é inevitável. Passa uma hora. Enquanto o pão coze no forno, a conversa espanta o sono das vendedeiras de pão. Anastácia está insistentemente a controlar a hora porque tem mais tarefas e horários a cumprir. O dia começa a clarear. Só depois de 2 horas de espera é que o pão sai do forno e agora a missão é de vender de casa em casa aos seus clientes. Tudo é feito a pé e exige paciência. Acho que não estão. Os clientes que recebem pão quente logo pela manhã veem vantagens. Osnaldo Eugênio, estudante universitário, fala de benefícios. É mais privilegioso, né? Evitamos ter que nos mover, apesar de ser mais sedentário, mas é mais privilegioso. As vantagens não param por aí. E eu gosto dos pais dela porque são um pouco mais enormes. O estudante, natural de Niassa, aproveitou a ocasião para deixar uma mensagem à Anastácia. Ela está de parabéns e que continua fazendo esse esforço de lutar pela família, porque isso é uma grande luta pela família e pela sobrevivência. Então está de parabéns e não desista. Desistir
Uma palavra que parece não fazer parte do vocabulário de Anastácia, que continua de casa em casa a distribuir pão. Depois de 1 hora a vender o pão, Anastácia dá uma pausa para nos contar a sua história. Tudo é cronometrado, até porque a seguir tem que se dirigir ao seu posto de trabalho, onde é doméstica. Questionamos se não tem medo de caminhar sozinha de madrugada numa zona tida como perigosa. Não sinto medo. Porque quando eu acordo, eu me levantar na cama, primeiro é a oração. Anastácia conta que vivia com seu marido na casa dos sogros, mas abandonou o lar depois de anos de sofrimento. Eu levava porrada e eu era uma mulher humilhada. Então, até que quando eu saí, eu decidi sair do lar, muita gente não acreditava, nem própria família que eu saí não acreditava. Porque eu tinha comprado algo já assim, ali em casa, eu deixei, eu só dividi do meio. Pouco eu levei, muito, às vezes eu deixei com ele, eu disse, aonde eu vou começar uma nova vida. Até que quando eu saí, a própria família que eu vivia com ele me disseram assim, você vai vir pedir desculpa porque você não vai conseguir arrendar uma casa com pão. Contra todas as expectativas de quem não acreditava nela, foi vendendo pão que Anastácia se reergueu. Entretanto, conta que não foi fácil recomeçar, pois muitos não compreendiam o seu trabalho. Esses pães não são pão de nada, isso aqui são fofos, nem açaceias, nem o que, outros. Esses pães, às vezes não é pão, não é nada, isso aqui. Então, mas eu não perdi a minha fé. Se essa porta está a ser fechada, a outra porta vai se abrir. Então, foi graças a Deus, de repente abriu os clientes que eu até que não aguentar. Por dia eu tenho que, às vezes, repetir 2 vezes a vender. Anastácia explica que compra em média 30 pães e tem de lucro 60 meticais. Desse valor, 50 meticais faz tique diário com outras 14 mulheres. Do valor que recebe do chitique, paga a renda e ainda sobra algum para pagar outras despesas. O dinheiro que recebe como doméstica vai também à poupança, pois tem um sonho. É ter minha própria casa, sem construir com homem, sem com ninguém. Eu sozinha, eu disse que essa aqui é minha casa própria. Mulher de convicções próprias, Anastácia não para de sonhar. As outras mulheres deixam uma mensagem. Ele está sempre a depender do marido. Dizer que eu tenho que esperar meu marido para vir me dar dinheiro de carrinho. Não pode ser assim. Ele tem que lutar, tem que acordar, levantar, dizer que eu sou forte. Eu tenho que ajudar meu marido. É aí que a prosperidade vai chegar. É aí que Deus também vai colocar a mão, vai ver que esse casal aqui sofre, mas eu tenho que fazer o que? Abençoar. Enquanto Anastácia e outras mulheres acordam cedo para ganhar a vida, há outras que enfim, continuamos à procura de outra história, de outra guerreira. Esta chama-se Rosalina Matzinha. Além do pão, vende outros produtos para alimentar a sua família. Para quem a vê de longe, não imagina que esta mulher esconde uma história interessante. Tem 56 anos. Graças ao seu negócio, alimenta 3 filhos, 3 netos e seu marido que anda doentio. Levou-nos à sua casa, onde encontramos apenas o seu marido, Telas Palote. Conta que desde que o marido parou de trabalhar, nunca faltou comida em casa. É difícil, mas gira assim. Não há dias em que não há comida aqui em casa? Não. Sempre pode dormir sem comer, mas pouco tem que empanhar. Pode dormir, tomar chá com pão, uma coisa ou outra. Para dormir só nem um pouco, não comer nada. Há contas com uma paralisia que reduziu a sua locomoção e capacidade de ajudar nas despesas caseiras. O senhor Palote reconhece o esforço da mulher. Eu agradeço muito, porque o que ele faz para nós todos. Em casa ele alimenta, como eu já não trabalho, mas sempre temos a jantar e almoço,
matar bicho. Nunca faltamos isso. Juntos desde 1990, o casal mostra que a chama do amor ainda continua acesa. Eu amo ela. Até agora que ela está doente, eu amo ela. Porque é meu marido. O que a senhora faz por ele, quando ama ele? O que faz por ele? Muitas coisas faz para ela. Como que, por exemplo? Eu, como meu marido. Como meu marido, há muitas coisas. Como meu marido. A senhora quando levanta, dá um beijinho nele? Sim, eu dou. Se é meu marido. Então vou dar um beijinho nele. Mamãe, eu gosto muito de ti. Como me deu um beijinho, eu gostei. Sim. Obrigado. Normal. Nessas histórias, um aprendizado. Que ser mulher guerreira é muito mais que acordar muito cedo. É muito mais do que ter força e coragem, mas também é uma questão de determinação. A toda mulher moçambicana, um feliz dia. Imagens são de Abdul Manissa, Raul Massingue, Press TV. O jornal sai a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. A proposta de revisão da Lei do Trabalho está a dividir o governo e o setor privado. Os empresários sentem-se ignorados pelo Ministério do Trabalho. Entretanto, a Ministra do Trabalho, Vitória Diogo, diz que o documento foi aprovado por consenso de todas as partes interessadas. O Conselho de Ministros não conheceu as nossas observações. O Ministério conduziu o processo no quadro daquilo que é a sua visão. Infelizmente, da sua visão, da argumentação, resulta um desfazamento do objetivo e do desenvolvimento do próprio texto. Completamente insatisfeitos. É assim que ficaram os empresários após ver a proposta final da revisão da Lei do Trabalho. Representados pela Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, os patrões não se revêem no documento e consideram-se ignorados pelo governo. Contudo, a posição da CTA é estranha para a Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social. Vitória Diogo diz que a proposta de revisão da Lei do Trabalho resulta de um consenso de todas as partes interessadas pelo documento, incluindo a própria Confederação dos Empresários. Como governo, encaramos com preocupação e também com estranheza o posicionamento do presidente da CTA, que se distanciava do processo. É estranho, porque eles próprios indicaram quadros que fizeram parte do processo. Eles próprios construíram consensos tanto com os trabalhadores e com o governo, inclusive, passando pela Comissão Consultiva de Trabalho, subscreveram as atas, as sínteses, endossando os consensos. Achamos estranho que depois do processo concluído, venha-se trazer uma informação que não constitui a verdade do processo. Embora esteja fora do país, Agostinho Vuma ouviu a reação da ministra. Por não concordar com ela, usou as redes sociais para contrapor de imediato. O presidente da CTA escreveu e passamos a citar. Isto dito por uma ministra é de veras grosseiro, porquanto a matriz a que se refere nunca foi de consensos em sede de debate, mas sim sobre os aspectos em torno dos quais a revisão devia rolar. Para sustentar a sua posição, Vuma argumenta. Depois de todo um processo envolvente de consultas em volta desta revisão, foi, unilateralmente, por parte do Ministério, elaborado um texto que foi enviado ao Conselho de Ministros, sem conhecimento, pelo menos, dos empregadores, a CTA. Apesar de uma carta formal enviada a solicitar esta revisão, a Ministra do Trabalho não só não se dignou dar resposta, como não aceitou partilhar um instrumento de vital importância para todas as partes, desejando apropriar-se de uma lei de cariz social. A devolução deste instrumento para reexame pelas partes só aconteceu graças ao esforço da CTA, manifesto junto do governo. Novamente, após este reexame, a senhora ministra não se dignou partilhar o texto com a CTA.
E mesmo depois da sua aprovação pelo Conselho de Ministros, Sua Excelência não quis partilhar o texto a ser remetido à Assembleia da República para apreciação. A CTA tomou contacto com o instrumento enviado à Assembleia da República, quando pela primeira comissão notificado para audição. E apesar do escasso tempo, as incongruências entre o debatido e o escrito foram salientes. Deputados da Assembleia da República pediram ao Governo para encontrar soluções para as mudanças climáticas, exigem colaboração dos afetados e, por outro lado, exigem medidas punitivas exemplares aos que desviam os apoios destinados às vítimas do ciclone Idai, que, como se sabe, já há 3 detidos. Parlamentares da Assembleia da República, das 3 bancadas, Frelimo, Renamo e MDM, que pertencem à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e da Legalidade, estão na zona centro do país com o objetivo de fiscalizar o processo de assistência humanitária às populações vítimas de ciclone e inundações. Interagiram com as vítimas em alguns centros de acomodação. O sistema montado para garantir a distribuição, monitoria e fiscalização de todo o processo de assistência humanitária é um sistema que nos parece eficaz. Apelos às autoridades governamentais para que acelerem o processo de infraestruturação, identificação e de atalhoamento, né? Para que estes cidadãos que neste momento ainda se encontram nos centros de acomodação possam, quanto mais cedo possível, sair dos centros de acomodação. Apelos às vítimas. Ao regressar, ao saírem dos centros, os da Beira, do Buze, Dondo, Nhamatanda e outros locais, queremos pedir que haja compreensão e colaboração para com as autoridades, no sentido das populações não devem voltar a habitar, a residir, a construir nestas zonas propensas às cheias. Desvio de apoios. Não há uma situação generalizada ou institucionalizada de desvios. Nós aqui tivemos a oportunidade de, nesta penitenciária, interagirmos com um cidadão que se identificou como sendo o secretário da unidade 19 do bairro D, portanto, que é um colaborador do Conselho Municipal, que é indiciado e encontra-se nesta fase em prisão preventiva. Ele e seus 2 colaboradores, que são chefes de quarteirões, aguardamos que o processo corra os seus trâmites. Os parlamentares querem medidas aceitáveis face à ocorrência de desastres naturais. Nós queremos exortar as autoridades para que estes desafios que hoje enfrentamos também sejam uma oportunidade para repensarmos não só em medidas de resiliência, né, de convivência das populações com a situação de desastres naturais, mas também em pensarmos grande no sentido de projetarmos novas vilas, novas cidades com uma localização geográfica menos propensa à ocorrência de situações de calamidades naturais, pelo menos de cheias e inundações. Ainda neste domingo, estes parlamentares trabalharam nos distritos de Dondo e Nhamatanda e seguirão depois para as províncias de Manica e Tete. Erguer infraestruturas capazes de suportar ventos fortes, retirar a população das zonas propensas a inundações e reduzir a destruição das barreiras naturais de proteção costeira são alguns caminhos que devem ser seguidos para a reconstrução pós-ciclone Idai. Especialistas alertam que é hora de construir pensando no futuro. Este é o rastro de destruição que mudou a vida de mais de 500 mil habitantes da cidade portuária da Beira. 3 semanas depois da passagem do catastrófico ciclone Idai e das inundações, a Beira e a zona centro procuram agora caminhos para a reconstrução. O governo aprovou o Programa para a Recuperação Pós-Calamidade, PREPOC, que em 5 anos propõe-se a reconstruir a cidade, assim como as infraestruturas públicas danificadas. Mas a cidade está abaixo do nível do mar, o que facilita inundações e é vulnerável a calamidades. É uma cidade que nasceu no lugar onde ela não devia ter nascido. Ainda assim,
O arquiteto e professor universitário João Tic entende que investir no ordenamento territorial e sistemas de saneamento devem ser caminhos prioritários para melhorar as condições de vida da população. As pessoas vão ocupando lugares que claramente não deviam ser ocupados. As pessoas vão ocupando a infraestrutura, que ainda pode resolver os problemas da resiliência da Beira. O ordenamento territorial na Beira deve ser efetivamente, deve entrar efetivamente nas prioridades de desenvolvimento daquela cidade. O ordenamento territorial não é um parente pobre nos processos de governação. Na Beira deve ser o parente principal. Outro aspecto principal é a qualidade das infraestruturas. Dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades indicam terem sido destruídas cerca de 3.400 salas de aulas, 54 hospitais e mais de 200.000 casas, total e parcialmente destruídos. A Ordem dos Engenheiros aponta 3 fases para a reconstrução. Há necessidade de rapidamente reerguer habitações para estas pessoas. E depois há uma segunda fase, que nós pensamos que tem que ser primeiro feito um plano urbanístico da Beira, tendo em atenção todas estas malícias que foram demonstradas com o ciclone. Sabemos que a Beira está a nível do mar ou abaixo do nível do mar, obrigará a condições especiais, especialmente para a drenagem, e condições especiais de fundação dos edifícios. E, nesta mesma senda, também condições de resistência aos ventos. Mas essa resistência pode ser difícil de alcançar enquanto os sistemas de proteção criados pela própria natureza continuarem a ser destruídos. Carlos Serra diz que, além de reconstruir, é preciso reativar a barreira natural contra as calamidades. Se nós garantirmos que o espaço costeiro tenha as dunas intactas ou resgatadas, portanto temos que recuperar estas dunas, que os mangais, portanto, sejam efetivamente salvaguardados, em que a população seja retirada de áreas outrora de mangal, seja colocada em zonas seguras, então deixamos a natureza, ela encarrega-se, não é, de regenerar o mesmo mangal, então, e deixamos este mangal de facto regenerar-se, não cortamos para efeitos de lenha ou embarcações, e nós precisamos daquele mangal intacto, nós precisamos daquela vegetação costeira intacta, nós precisamos das dunas no lugar certo. O ambientalista alerta que algumas zonas podem desaparecer com a subida do nível das águas do mar. A Beira não acredito que desapareça enquanto tal ou deva ser necessariamente abandonado. O que eu quero acreditar é que o nível de pressão nesta cidade é que tenha que ser completamente revisto. É necessário descentralizar um bocadinho mais, é necessário, portanto, começar a apostar noutros assentamentos humanos. Todos nós sabemos que a Holanda está abaixo do nível do mar e a Holanda tem sistemas que funcionam com portas automáticas, sistemas elétricos, e está tudo a funcionar. O governo ainda não sabe o real custo da reconstrução da cidade da Beira e das zonas afetadas pelo ciclone e inundações. Para buscar apoio, associou-se ao Conselho Autárquico da Beira para a realização de uma conferência internacional de doadores prevista para maio próximo. Nós construímos a cidade de gerações em gerações. Mais de 100 anos que estávamos a construir a Beira. E de repente, de um momento para outro, tudo virou, tudo mudou e tudo acabou. Então há que olhar o que tínhamos, o que temos e o que queremos amanhã. O ciclone Idai terá destruído a cidade da Beira em mais de 90%. Um mototaxista foi atropelado mortalmente na noite deste sábado na cidade de Chimoio. Com este, somam 4 o número de pessoas que se dedicam a esta atividade a serem atropeladas mortalmente em menos de uma semana no Chimoio. O mototaxista saía do centro da cidade em direção ao bairro da Sualpo, ao longo da Estrada Nacional número 6,
e chegado na zona de 37 milímetros foi colhido por este caminhão de marca Hino que seguia no sentido contrário. Seguidamente foi arrastado debaixo do caminhão até cerca de 800 metros, onde o automobilista viria a parar e empreender uma fuga. Este senhor desta viatura cortou a prioridade deste indivíduo, exatamente quando cortou a prioridade deste indivíduo, o indivíduo tentou travar a moto, ele entrou embaixo do caminhão. Agora, quando ocorreu aquelas coisas, quando eu vinha da cidade, ele quando foi batido aquele carro, o motorista continuou a insistir a andar com o carro. Encontrou o indivíduo ainda continuava embaixo. Dali, de trocamento da Shoprite, daqui 37, o indivíduo ainda continuava até lá embaixo, até se encontra o carro aqui parado. Perante o acidente, a Polícia de Trânsito apela para a observância das normas elementares de condução. Mais prudência na via pública, de modo que não venha a ocorrer, tal como acaba de ocorrer este acidente de aviação. Todos sejam prudentes. Se um automobilista se envolver-se num acidente, seja fiel parar, se possível socorrer, não tal como aconteceu com este automobilista que acabou de abandonar a vítima. Prováveis causas do acidente? Até no entanto, ainda não posso adiantar, mas sim, ainda estamos a trabalhar. O acidente ocorreu por volta das 22 horas, mas só cerca da meia-noite é que foi possível tirar o corpo da vítima debaixo do caminhão, uma ação que envolveu o Corpo de Salvação Pública. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o tempo para as principais cidades moçambicanas. Amanhã Maputo irá registrar uma máxima de 32 graus e uma mínima de 23, 29 graus de máxima para Xai-Xai e 21 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 33 graus e uma mínima de 24. No centro do país, 34 de máxima para Tete e 25 de mínima, 27 graus de máxima no Chimoio e 16 de mínima. Beira, 30 de máxima e 22 de mínima. Climane, 31 de máxima e 23 de mínima. No norte do país, a cidade de Lixinga irá registrar uma máxima de 25 graus e uma mínima de 16. Pemba terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 24. 31 de máxima também em Nampula e 23 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais vamos a esta altura olhar o mundo. Passam 25 anos após o genocídio de Ruanda, que matou 800 mil pessoas em menos de 100 dias. Para este ano, o governo decretou 100 dias de luto nacional. A partir deste domingo, Ruanda vai entrar em 100 dias de luto nacional e uma semana de atividades de comemoração do fim do genocídio que matou 800 mil Tutsis e alguns Hutus moderados. O massacre levou apenas 100 dias, estimando-se que em cada dia 10 mil pessoas eram chacinadas. Eis alguns fatos históricos do maior crime contra uma etnia em África no século XX. Na noite de 6 de abril de 1994, um avião que levava o então presidente do Ruanda, Juvenal Habyarimana, e seu homólogo do Burundi, Cyprien Ntaryamira, ambos Hutus, é atingido por um foguete, matando todas as pessoas a bordo. Os Hutus extremistas lançam culpa à Frente Patriótica Ruandesa, um grupo rebelde formado por exilados Tutsis. Durante 100 dias, mais de 800 mil Tutsis e moderados Hutus foram massacrados pelos Hutus extremistas, liderados pelo exército ruandês e milícias. Eles serviram-se da rádio para propagar discursos de ódio, incitando os vizinhos a matar todos os Tutsis, incluindo os seus próprios familiares. As estradas foram bloqueadas, os civis e soldados servindo-se de armas e machados foram de casa em casa, matando todos os indivíduos que fossem da etnia Tutsi. Mais de 250 mil mulheres foram violadas, contaminadas com o vírus do HIV-Sida e ou engravidadas. Em julho de 1994, um dos mais bárbaros genocídios do século XX chega ao fim, quando o grupo rebelde da Frente Patriótica do Ruanda, liderado pelo atual presidente ruandês Paul Kagame, apoiado pelo exército do Uganda, iniciou uma ofensiva conquistando mais territórios ao ponto de controlar todo o Ruanda. Passados 25 anos, ainda sob a liderança de Kagame, Ruanda tornou-se um dos países mais estáveis de África, onde o uso de termos étnicos como Hutus e Tutsis é totalmente proibido.
As tropas rebeldes continuam a avançar na Líbia em direção a Trípoli, onde se encontra sediado um governo paralelo com reconhecimento internacional. O G7 pede calma entre as duas partes e reitera a realização da Conferência Nacional para as eleições presidenciais ainda este ano. Quanto mais avança o Exército Nacional da Líbia para Trípoli, mais aumenta a tensão no país. Ignorando os apelos da comunidade internacional, as tropas líbias, lideradas pelo general Khalifa Haftar, estão determinadas a conquistar a capital. Mas, por outro lado, estão vários grupos rebeldes que apoiam o governo Trípoli, o qual goza, pelo menos, do reconhecimento internacional. O grupo dos 7, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, tem exortado calma ao general do exército líbio, ameaçando com mais sanções. Entretanto, o general Khalifa Haftar alega que não vai deixar de avançar, pois a sua luta é contra o terrorismo na Líbia. É suposto que ainda este ano a Líbia realize eleições presidenciais e, apesar de tudo, as Nações Unidas guardam esperança de uma paz definitiva por meio de uma conferência nacional na Líbia. A toda mulher moçambicana, desejamos continuação de um feliz 7 de abril. É o fim do jornal. Até a próxima.